A gente começa a edição de hoje com uma triste notícia. Um homem entrou em uma igreja em Campinas, no interior de São Paulo, no início da tarde e atirou contra os fiéis que rezavam. 5 pessoas morreram, entre elas o próprio atirador que cometeu suicídio depois do crime. Outras 4 pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelos bombeiros e o SAMU. Nós vamos a Campinas ao vivo, onde está o repórter André Cunha, que traz mais informações deste triste acontecimento. Boa noite, André. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. Realmente um momento triste para a cidade de Campinas, para os fiéis católicos aqui da igreja de Campinas, nesse momento que assistem um ato que normalmente a gente assiste, a gente vê e está, digamos, infelizmente acostumados a vermos fora do país, né? E hoje a gente assiste aqui no interior de São Paulo. Nós estamos bem em frente à igreja onde aconteceu o atentado, onde as pessoas foram mortas e outras feridas. Aqui atrás, logo em frente à igreja, muita gente posicionada, muitos curiosos, muitas pessoas até prestando homenagens para as vítimas deste atentado aqui no município de Campinas, no interior de São Paulo. Bom, nós vamos começar com as informações mais recentes que nós temos, que foram repassadas à imprensa na tarde de hoje, durante uma coletiva que as autoridades religiosas e autoridades civis, a polícia, no caso, repassou para os jornalistas que estavam aqui. Bom, primeiramente o nome do atirador que foi revelado, que foi identificado, Euler Fernando Gandolfo. Ele tem data de nascimento de 8 de março de 69, portanto tem 49 anos. A CNH dele é de Valinhos, e segundo a polícia, ele não tem antecedentes criminais. A profissão dele, analista de sistemas. Antes deste atentado, ele não tinha nenhuma suspeita, segundo o delegado José Henrique Ventura, que é o responsável pelo caso. Portanto, não teria nenhuma necessidade de investigá-lo antes do atentado. A polícia repassou também as informações com relação à ação do atirador aqui na igreja. Como eu disse, a missa acontecia, era uma missa que acontecia todos os dias neste mesmo horário, às 12h15 da tarde. Ele escolheu esse dia para realizar o crime. A missa já tinha acabado, o atirador entrou sozinho na igreja, sentou-se e logo segundos depois, ele atirou em algumas pessoas que estavam atrás dele e depois começou toda uma correria, ele atirou, começou a acertar outras pessoas. A polícia encontrou uma mochila que tinha, portanto, os documentos do atirador, e outros pertences. Ele portava uma pistola, 4 pentes carregados, sabia manusear a arma, segundo a polícia, e foi abatido pelos policiais. Com relação às vítimas, 4 fiéis mortos, o atirador se matou, 4 feridos, 3 pessoas já foram liberadas e ainda uma ainda precisa de cuidados especiais. Bom, essas são as informações por enquanto, Reinaldo, e nós voltamos aí com vocês no estúdio. Obrigado, André Cunha, falando diretamente de Campinas, no interior de São Paulo, relatando um pouco desse triste episódio que aconteceu esta tarde na cidade paulista. Olha, falando ainda, ratificando o que o André falou, a Polícia Civil confirmou o nome do atirador, que matou as 4 pessoas na Catedral Metropolitana de Campinas. Euler Fernando Gandolfo, de 49 anos. O analista de sistemas, que cometeu suicídio após o crime, não tinha antecedentes criminais, como relatou também o André. E no meio da tarde, o secretário de Segurança de Campinas, Luiz Augusto Baggio, lamentou o ocorrido.
Não existe nenhuma indicação de absolutamente nada, apenas que ele estava armado e sabia manusear, porque ele chegou inclusive a municiar novamente o armamento. É um episódio insano, absolutamente desumano, às vésperas aí de uma comemoração de final de ano, de nascimento de Cristo, a gente tem aí um episódio desse. Temos que rezar aí pela alma de todos esses e que a gente consiga sanidade na nossa cidade mais vezes. Olha, o padre Amaury Ribeiro Tomasi celebrava a missa do meio-dia quando aconteceu o tiroteio. Muito emocionado, o sacerdote postou um vídeo sobre o ocorrido. Eu rezei a missa do meio-dia e 15, no final da missa uma pessoa entrou atirando e fez algumas vítimas. Ninguém pôde fazer nada, ajudar de forma nenhuma. Mas eu peço a oração de todos, estamos todos bem. Mas a vocês, amigos, eu peço apenas que rezem pela pessoa. Ele se matou depois da situação, ele atirou nas pessoas, foram mais de 20 tiros aqui dentro e depois ele se matou. Então rezamos por ele e por aqueles que também foram feridos. Tem algumas pessoas aqui, vítimas fatais. Peçamos a Nossa Senhora Imaculada que interceda por esta catedral e por essas pessoas e por essas famílias.